Começou, inclusive. Isso. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Ouvindo no legal do aberto da sessão, autorizo a vereadora Graça Martins, secretária de exercício, que faça a leitura do salmo e em seguida a oração do Pai Nosso. Salmo 100. Ação de graças e louvor. Aclamai o Senhor, terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Vinde e entrai exultantes em sua presença. Saber que só o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, a Ele pertencemos. Somos seu povo e ovelha de seu rebanho. Entrai sobre seus pródigos dando graças, com cantos de louvor em seus átrios. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é sua misericórdia, sua fidelidade se estende de geração em geração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloco a presença da vereadora Fabiola Rocha, vice-presidente de exercício. Agradecer a presença da vereadora Graça Martins, secretária de exercício. Agradecer a presença do vereador Leonardo Cone, registrar a presença do vereador Eduardo Barbosa. O vereador ainda não se encontra. Registrar a presença do vereador Romero Falcão. Registrar a presença do vereador Chicão do Areal. E o vice-presidente. Bom dia a todos, bom dia a plateia que nos assiste, bom dia às pessoas presentes aqui na casa, bom dia aos colegas vereadores, em nome do nosso presidente, vereador Antônio. Colegas, hoje o que me traz aqui nessa tribuna é falar um pouco também do nosso projeto de resolução que institui a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal. Numa sessão anterior a gente já destacou esse tema, falamos da importância. A gente sabe que hoje a Procuradoria da Mulher é realidade de algumas câmaras do estado do Amazonas, e por que não Carilho da Várzea também não aderir a essa ideia que vem fortalecer o cuidado e a acolhida para as nossas mulheres, né? A gente sabe que hoje o índice de violência contra a mulher aumentou muito, então essa Procuradoria da Mulher, de fato, ela vai ser um espaço a mais aqui no nosso município para receber e apoiar essa mulher, tá? Então a gente pede, né, aos colegas vereadores que olhem com bem cuidado essa causa, porque é uma causa justa. Inclusive, eu fico muito feliz que essa Câmara hoje, ela consegue debater pautas tão importantes, inclusive para as mulheres e as crianças e adolescentes aqui do nosso município, que são pautas que a gente precisa lutar, brigar, questionar, debater todos os dias. Também estou apresentando nesta casa hoje um requerimento
ao prefeito, que inclusive a gente já falou numa sessão anterior também, já trouxe essa pauta para cá, que é uma base de apoio fluvial no porto da saída do município. Né? Quando a gente fala dessa base de apoio, a gente está falando de profissionais para receber essa demanda, né? Os nossos pacientes que vêm da zona rural. A gente tem um hospital aqui do município, mas eu entendo que se a gente tiver essa base, esses profissionais, né? Ali na beira, ver um local lá mais acessível para atender. E aí, esses profissionais de urgência e emergência já conseguem fazer os primeiros atendimentos e dali a gente consegue ver se esse paciente ele encaminha para Manaus ou se ele vem aqui para o nosso hospital. Né? Então, assim, é uma pauta também necessária. Eu entendo que a gente precisa desses profissionais de apoio ali na beira, aqui no município. Vocês todos têm conhecimento do fato, né, ocorrido esses dias com 2 crianças aqui da comunidade da Terra Nova. Inclusive, quero me solidarizar com essa família, com essa mãe, né, e esse pai, porque a gente se coloca no lugar como mãe e quando uma mãe chora, todas as outras choram juntas, né? Então, assim, quero aqui deixar o meu carinho, um abraço, um conforto para essa mãe, para essa família que perdeu as 2 crianças. E aí me veio um pensamento, né, diante dessa situação que aconteceu, e eu venho hoje solicitar também a distribuição de coletes. Inclusive vou fazer uma ressalva aqui porque está a comunidade, né? Mas é para as escolas municipais onde as crianças fazem uso do transporte fluvial. Eu acho que é bem interessante essa distribuição. O Poder Executivo pode estar vendo de que forma pode fazer esse projeto, né? Mas é um projeto que realmente vem salvar vidas. A gente entende que quando é contratado um barqueiro, ele é contratado como barco, mas muitas das vezes que a gente chega na comunidade não é um barco, né? É um rabeta, é uma lanchinha pequena. Então, assim, a gente hoje precisa olhar para essas crianças, né? Então, eu entendo que a gente precisa fazer esse cuidado com antecedência para que não aconteçam situações que, infelizmente, aconteceu com essas crianças, né? Claro que não foi nesse ambiente onde estavam com os pais, mas é algo para a gente já pensar, refletir e ter esse cuidado. Então, a gente pede, né, que a Prefeitura, a Secretaria de Educação, de alguma forma possa ver, né, se há recurso disponível para fazer essa distribuição de coletes salva-vidas. Inclusive, já tem um projeto que, nesse próximo requerimento aqui, que eu venho solicitando, que é a fiscalização de uso obrigatório dos coletes salva-vidas nos transportes, né? Eu particularmente ainda não vi se tem, né? Espero que me perdoe se eu estou falando alguma bobagem, mas eu ainda não consegui ver transportes aqui municipais, né, das escolas municipais que tenham o colete. Eu não consegui ver, mas a gente já tem um projeto de lei que diz da obrigatoriedade, né, quando no ato da contratação desse barqueiro. Então a gente pede, né, à Prefeitura, inclusive a Secretaria de Educação, que possa fazer essa fiscalização, porque a gente está falando de crianças, né? E aí muitas escolas nossas aqui já tem creches, então a creche, crianças de 4, 5, 6 anos. E muitas dessas crianças, elas não sabem nadar, mesmo morando numa área de várzea, né? Então, assim, que a gente já possa fazer essa prevenção mesmo, tá bom? Então, a gente pede o apoio de vocês, colegas, para que esses projetos, né, esses requerimentos possam ser aprovados, avaliados também pelo Executivo e executados, né? Falando também aqui, hoje é o aniversário do nosso prefeito aqui do nosso município, né? Então eu não poderia deixar de parabenizá-lo. É um gestor que vem desde a sua caminhada política fazendo um bom trabalho aqui no nosso município. A gente sabe, como ele mesmo fala, 6 mandatos não é para qualquer um, né? Então, assim, ele tem história, né? Ele tem conhecimento de causa mesmo, e a gente quer aqui parabenizar diante dos colegas, diante das redes sociais, o nosso amigo prefeito Pedro Guedes, que é um amigo, um parceiro nosso aqui também. A gente sabe que as dificuldades tem, né? Executar um trabalho no município não é fácil,
né? Mas a gente vê o esforço do nosso prefeito, o cuidado, a atenção com as famílias que ele tem aqui no nosso município. Diante disso, eu quero lhe parabenizar mais uma vez, desejar saúde, sucesso, e que o senhor possa também dar continuidade a esse trabalho aí e conte com a gente mais uma vez. Obrigada. Continuando o pequeno expediente, somos o vereador Eduardo Barbosa. É eu? É Joe? Não acredito não que é Joe. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa, plateia que nos acompanham e também aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pela mídia da Câmara Municipal, minha saudação, paz e bem a todos. Senhor presidente, eu quero me manifestar no pequeno expediente hoje para comentar sobre a tragédia acontecida ali no distrito de Terra Nova, com duas crianças que estão desaparecidas. Uma ainda está desaparecida, a outra já foi encontrada e já foi enterrada. Mais uma, a Ana Clara, ainda estamos atrás tentando localizar. Um fato muito triste, né, que comoveu todo o nosso município e que você imagina uma tragédia dessa, você perder um filho ou uma filha, já é demais. Essa família, né, essa mãe e esse pai perderam duas filhas, a Alana e a Ana Clara. E eu posso imaginar, aliás, eu não posso imaginar o que o coração de uma mãe e do pai está passando neste momento. É uma situação que eu não faço ideia desse sofrimento. E a gente quer se solidarizar a família, nós acompanhamos todo o processo para e passo, ajudamos na medida do possível, senhor presidente, mas as nossas orações é para que a Ana Clara seja encontrada e tenha um enterro decente, um enterro cristão, e que Deus abençoe essas duas crianças, abençoe a família. E isso, senhor presidente, traz à tona, né, a nossa realidade. Nós vivemos num município em que 95% de deslocamento é via fluvial. Essa é a nossa realidade, né? Nós nos deslocamos pelos rios, pelos igarapés, pelos lagos. E sabemos que o nosso carro é o nosso rabeta, é a nossa canoa, é o nosso rabeta e é o nosso motor de popa, o 15, o 8. E a gente sabe que essa realidade é uma questão cultural, senhor presidente, para nós ainda, não termos a mania ou não termos a prática de usar o colete salva-vida. Apesar de, numa hora dessa, a gente sabe a importância que tem o colete salva-vida. É uma cultura. Eu culpo as pessoas? Não. Eu não culpo as pessoas, né? Mas a gente, como poder público, nós temos agora que passar a olhar mais especificamente essa realidade, né? E trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, a importância do uso do colete salva-vida. Inclusive, hoje um colete salva-vida desse normal que a gente bota na nossa lancha está custando em torno, lá na Luanjo, de R$35, R$40, né? Isso aí era para ser para nós, né, um instrumento do dia a dia da nossa vida, né? Do dia a dia da nossa vida. Ele era para fazer parte, é para ser um EPI que faz parte da nossa vida, porque ele pode, senhor presidente, salvar, verdadeiramente, literalmente salvar nossas vidas. E mais importante, quando se trata das nossas crianças, dos nossos filhos. Com relação que é preocupante,
o transporte escolar, tem que ser revisto, né? Tem que ser revisto, porque se verdadeiramente os transportes escolares do nosso município não estão sendo acompanhados do colete salva-vida, isso é preocupante. Isso é muito preocupante, né? A prefeitura tem que chamar a atenção desse prestador de serviço. Por quê? Porque um barco, para cá transportar um aluno de determinada escola, ele no mínimo tem que estar certificado pela Capitania dos Portos. Você não pode colocar qualquer barco para transportar pessoas pagas com dinheiro público. E se ele está licenciado pela Capitania dos Portos, então ele vai ter extintor de combate ao incêndio, ele vai ter boia circular, ele vai ter colete salva-vida, ele vai ter sinalização para navegar à noite, se for o caso, né? Então, é muito importante que a prefeitura se atente para isso, para que uma realidade dessa, que Deus o livre, venha acontecer com o transporte escolar das nossas crianças, vai ser manchete a nível nacional. Por quê? Porque a prefeitura está pagando um transporte escolar que não, entre aspas, que não é licenciado pela Capitania dos Portos, portanto, não tem os equipamentos de salvaguarda da vida humana a bordo. Isso é gravíssimo. Então a gente chama a atenção da prefeitura para que se atente para essa realidade, chame os prestadores de serviço e exija que nos barcos de transporte escolar tenha disponível todos os equipamentos da salvaguarda humana. É o básico, isso aí, senhor presidente, tenho dito. Continuando, chamamos o vereador Valdemir Falcão. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esse momento de estarmos na casa do povo, cumprimentar vossas excelências na pessoa do nosso presidente, vereador Totonho, e carinhosamente cumprimentar essa plateia na pessoa do nosso amado irmão Alemão, conhecido carinhosamente como Alemão, e aos internautas que nos ouvem através desse aparelho, nosso bom dia, aí das nossas mídias, né? Senhor presidente, senhores pares, as águas têm chegado e parte já de alguma das nossas, a principal rua nossa ali, à esquerda da nossa cidade, já está começando a chegar as águas e cobrir parte já da nossa rua. Mas mesmo assim, nós somos cidade e nós não saímos deste lugar. Senhor presidente, amamos a nossa cidade e chega esse momento, ela fica muito bonita. É uma cidade linda e que eu lembro que quando era mais jovem, a gente vinha para cá e tomava banho aí nesta frente, junto com o nosso irmão amigo, que também é cidade, daqui da cidade, o companheiro Chiquinho Dormiro. Nós éramos jovens. Mas, senhor presidente, quero aqui parabenizar nosso amigo Paulinho, que foi campeão mais uma vez, não é? De Jiu-Jitsu Kids, nesta viagem que fizeram, salvo engano, ali ao Rio de Janeiro. Foi mais uma vez vitorioso. A nossa delegação aqui no município do Carilho da Várzea, parte dela teve apoio, se não no seu total, do prefeito Pedro Guedes, que ajudou através da prefeitura, e tivemos ali algumas medalhas, e a gente parabeniza, porque é uma prática de esporte que tem influenciado muitas crianças, que tem chamado a atenção de muitas crianças, e isso é importante, senhor presidente, porque essas crianças praticando esses esportes passam a ter
o hábito, a vontade, o desejo de estar ali, integrado. E tenho conversado com o companheiro Will, que é o responsável por academia, e ele tem se colocado à disposição. Inclusive temos matéria, requerimento nosso, solicitando ao deputado João Luiz mais equipamento para esta academia, porque com certeza terá no futuro resultados excelentes, como o que aconteceu recentemente, agora esse final de semana, quando nós é o primeiro campeão brasileiro Kids. Então é uma modalidade interessante para nossas crianças, que tem feito a diferença, senhor presidente. E do mais, senhor presidente, era o que tínhamos a dizer e temos dito. Não tendo mais vereador inscrito no pequeno expediente, eu autorizo a vereadora Graça Martins, secretária de exercício, que faça a chamada do vereador inscrito no grande expediente. No grande expediente, chamando o vereador Valdemiro Falcão. Senhor presidente, senhores pares, nosso cumprimento na pessoa de Vossa Excelência, os demais pares, senhor presidente. E nesse grande expediente, quero iniciar minha fala, senhor presidente, parabenizando ao aniversariante deste mês, que está aniversariando e o seu amigo não está acompanhando, senhor presidente, que é o senhor Pedro Duarte Guedes, fazendo mais um dia comemorativo para esta municipalidade. O senhor Pedro está fazendo mais um ano com muita saúde, com muito vigor, e também no seu 6º mandato de gestor municipal do município do Careiro da Várzea. Demonstra que ainda tem muita saúde, muito vigor, e tem contribuído. Inclusive, acreditamos que neste final de semana, se tudo estiver pronto, estaremos inaugurando ali no Areal aquela quadra maravilhosa do Areal, digo, do Cumã. Mas, senhor presidente, é motivo de alegria para nós, careiros vazianos, ter como gestor o seu Pedro, porque é uma pessoa que tem dedicado o seu tempo, o seu vigor, visitando todas as comunidades, conhece quase que na sua totalidade a maioria daqueles acima de 60 anos por nome neste município. Isso demonstra o carinho e o respeito que ele tem pelo povo do Careiro da Várzea. E este seu 6º mandato está recheado de muitas entregas, inaugurações, e isto na área da saúde, na área da educação, na área do esporte. Isso demonstra que ele tem feito muito, mas muito pelo nosso município, de forma que eu quero parabenizar o nosso prefeito Pedro Guedes, com muitos anos de vida, com muita saúde, e que este seu mandato seja coroado com muitas realizações. Mas, senhor presidente, recebemos um convite do secretário de Pesca dessa municipalidade para participar de um evento em comemoração, que será comemorado o Dia do Pescador no dia 3 de julho, senhor presidente. Muito embora este legislador que fala, senhor presidente, apresentou um projeto de lei, que é o projeto de lei 700, aliás, a lei 711 de 27 de novembro de 2025, que institui o Dia do Pescador e a Semana do Pescador. Então a gente passa a Secretaria Municipal de Pesca
ao projeto, o nosso projeto de lei, hoje já é lei, certo? A lei municipal, que a data comemorativa não é mais 3. Aliás, nunca foi 3 de julho. Sempre o dia do pescador foi dia 29 de julho, senhor presidente. E as comemorações, as discussões, as festividades, os trabalhos que têm sido feitos, com palestras, exposições, cursos, apresentações, campanhas de conscientização ambiental e também as premiações para os pescadores. Isso é feito na semana do dia 29 de junho. Talvez por desconhecimento do secretário de Pesca, tenha colocado para o dia 3 de julho. Talvez eu pense que ele vá para a festa de Parintins. É o secretário de Pesca, Mozambique, está certo. Pode ir para a festa do Parintins sem problema nenhum, secretário. Você está certo. Mas não terá o nosso, de acordo, o nosso apoio com esses 100 litros de gasolina que pede ao nosso gabinete para premiação aos pescadores, porque a festividade do pescador é na semana do dia 29 de junho. Eu penso que é desconhecimento deste secretário com seu subsecretário. Ele estava só, mas agora tem um subsecretário, mas está faltando conhecer a legislação que norteia os pescadores na municipalidade do Careiro da Várzea. Senhor presidente, trazemos nesse dia um requerimento 617, solicitando ao nosso prefeito o apoio a uma família do seu Bruno Martins Cardoso, com a dona Sâmia Valesca, que tiveram a sua casa há cerca de quase aproximadamente um mês. A gente esteve lá, que o fogo consumiu toda a sua totalidade. A gente tem acompanhado ali aquela família, e assim como foi aquele acontecimento no Muro Murutuba, que nós solicitamos as telhas ou alumínio ali para a residência de um amigo, e a prefeitura, através da Secretaria da Defesa Civil, fez ali o seu trabalho e fez aquele atendimento. A mesma agora no Parauá, ali no distrito do Parauá, uma residência pegou fogo, perda total, e a gente solicita através desse requerimento que a prefeitura possa dar um apoio, se não total, mas pelo menos dentro das possibilidades, ali até com alumínio. Madeirame já está sendo providenciado, mas a gente solicita pelo menos o apoio da prefeitura, do nosso prefeito Pedro Guedes, em dar ali o apoio com alumínio para a cobertura daquela residência. E eu tenho certeza que o nosso prefeito está sensível a esta causa. Senhor presidente, hoje concedo uma parte a Vossa Excelência E ver de que forma pode estar auxiliando essas famílias, porque a gente sabe que nesse período de enchente é muito comum ainda, né, aqui no município, que as casas vão para o fundo. Hoje aqui na cidade, graças a Deus, as famílias já conseguiram, né, fazer o trabalho de levantamento das suas casas, mas ainda temos em outras comunidades, outras localidades, inclusive na Gutierrez, que é bem próximo, essa situação. Obrigada, vereador. concedo a parte também a Vossa Excelência, vereador Teotônio, nosso presidente. Obrigado, vereador, pela parte concedida. Vereador, na sexta-feira que pegou fogo nessa residência do distrito de Parauá, eu no sábado passei o dia de Parandael, na casa de alguns amigos. E lá foi que eu fui ver que tinha pegado fogo e tal. Inclusive eu digo, quando a gente foi pela ponta de cima do Parauá para pegar terra firme, porque estava o tempo muito formado. Eu digo, de baixada a gente baixa por dentro para parar na residência lá e tal. Mas foi a mesma coisa, eu vinha por lá porque o banzeiro está muito forte. Mas quando eu cheguei em casa, eu liguei lá por 2 carros da Lancha Gordinha, que me passou o contato dessa jovem.
E eu liguei há pouco da noite, no sábado, e marquei para ir lá. Na quarta-feira eu apareci na residência lá, fui lá. E completamente pegou fogo toda, só tá os tocos e as peças, que não pegou. O suado ninguém sabe porque caiu tudo em cima, não dá para perceber, mas eu acredito que o suado também não presta. E aí é o seguinte, eu falei com a jovem, que era a proprietária da casa. Dona Sâmia. Sim, Sônia Valesca. E Sônia Valesca Moura de Santana. isso, e o que ela me falou, que ela está deixada do marido, não sei se voltaram, ela disse, vereador, eu sinceramente falo para o senhor que eu não pretendo mais morar aqui. Foi inclusive ela estava com a mãe do pastor lá. E o que eu quero mesmo é se eu conseguisse um emprego, porque eu não pretendo mais morar nessa residência e eu não consegui falar com o marido, o ex-marido. Eu digo, Valesca, é o seguinte, se fosse para reconstruir sua casa, eu acharia mais fácil do que o emprego. Eu falei lá, porque o emprego não depende de mim, vocês sabem. E para reconstruir lá, na hora do sábado eu falei com o meu rapaz lá dentro do Rio Preto, que é muito meu amigo, tem terreno, tem muita madeira. Ele disse, vereador, para você eu dou na hora a madeira, só quero que você pague o serrador, tem que tirar para fora, eu tenho que fretar um barco que vai pegar. Mas aí, como eu cheguei na casa da jovem, ela disse que não pretendia mais morar lá, então ficou assim. Eu não falei com eles. Eu digo, olha, o que eu posso fazer com você é falar com o prefeito, mas não vou lhe garantir emprego. Mais fácil é para reconstruir sua casa do que o emprego, porque eu ia mandar, o cara já tinha me dado até a madeira. Mas parabéns, vereador, por você tocar no assunto. Foi o que aconteceu. Eu fui lá com 5 dias que tinha pegado fogo, eu fui lá na casa da jovem. Mas não tenho dúvida que o Papai do Céu vai abrir uma porta e ela vai conseguir algo. Obrigado aí pela parte. Obrigado, presidente, por partilhar esse pensamento. Quem nos procurou foi o senhor Bruno Martins Cardoso, né? Um amigo nosso, pescador também, para essa ajuda para restabelecer a sua residência, né? Por isso estamos apresentando esse requerimento. Conversei semana passada e ele me perguntou como está a situação. Eu digo, olha, a gente está trabalhando e eu creio que logo o senhor terá a ajuda necessária. E ele solicitou pelo menos um alumínio para restabelecer a residência dele, né? Do seu Bruno, que foi a pessoa que nos procurou. Mas, senhor presidente, nós estamos trabalhando também e trazendo informação, questão do seguro-defeso dos pescadores, senhor presidente. E é lamentável que nós já estamos finalizando esse primeiro semestre e no Amazonas, de 105 mil pescadores que solicitaram o seu benefício, este governo, que não culpa o presidente Lula, mas o seu secretário de Trabalho, seu secretário de Pesca, não tem ainda 60% recebendo. E pior do que isso, os que estão saindo, que saíram esta semana, a última parcela será paga no início do defeso do próximo ano, que começa dia 15 de outubro. E já tem parcela sendo liberada deste ano para pagar, meu amigo vereador Chicão, dia 27 de outubro, quando o seguro começa dia 15 de outubro. Seguro, porque a proibição começa dia 15 de novembro. Então, senhor presidente, é lamentável que este governo, com uma categoria que votou 90%, foi no atual governo. E a resposta que esse governo está dando aos pescadores brasileiros, e aí incluído Careiro da Várzea, é esse tratamento de forma desumana e desrespeitosa. Nós tivemos, senhor presidente, que fazer a manutenção dos pescadores, que já tinha sido feita em 2021, 2022, 2023 e o ano 2024, o ano que tivemos que fazer novamente o ano passado, porque eles mudaram o sistema do Ministério da Pesca, que era o sistema
CGRGP 4.0 e passaram para o PESC Brasil. Nessa mudança de sistema, perderam todas as manutenções que foram feitas em anos anteriores, de 2021 para cá. E o pescador teve que provar que tinha feito essa manutenção. Mas provar como? Através de fazer novamente. Porque mesmo com o extrato do requerimento dele, do seu REAP, que é o requerimento, seu relatório de exercício de atividade pesqueira, mesmo mostrando dos anos anteriores, teve que fazer novamente. E aí eu digo hoje para os pescadores o seguinte: foi o governo que vocês quiseram há 4 anos atrás. Um governo comunista que, quando faz o atendimento à sua população, na maioria dos trabalhos, essa população não tem como provar, professor, que ele fez o seu documento. Como, por exemplo, para esse seguro-defeso que ainda estão sendo liberados, inventaram uma tal de entrevista. E aqui na Copesc, às vezes 53, foi feita a entrevista. Mais de 15% não aparece. E aí, só vai receber se tiver entrevista. Todos os pescadores da Copesc AZ 53 que fez a entrevista, assinou um livro, dizendo que naquele dia, ele estava ali fazendo a entrevista, teve as gravações. Você encaminha para o Ministério do Trabalho, ele diz o seguinte: só se fizer a entrevista novamente, porque esse documento de vocês não tem como comprovar. Então nós estamos verdadeiramente vivendo um governo comunista. Tivemos o ano passado 20 pescadores que não recebeu o seguro-desemprego porque estava com a folha liberada, com a data de pagamento. Chegaram na Caixa em mês de setembro e a Caixa dizia o seguinte: não tem mais dinheiro para pagar. E por isso ficou. Mas é o governo que está, segundo alguns slogans dele, o governo dos pobres. Realmente é o governo dos pobres que quer torná-los miseráveis. Mas nós estamos aqui, eu tenho fé em Deus, que nós haveremos de passar essa pasta negra com esse governo comunista que está quebrando o sistema da pesca brasileira, quebrando a representação sindical dos pescadores. Há mais de 25, 28 anos, a confederação, as federações, as colônias de pesca nesse país tinham um ACT, que é o Acordo de Cooperação Técnica com o governo federal, seja com o INSS, seja do Ministério da Pesca, e de repente suspenderam todos esses acordos de cooperação técnica para que nenhuma entidade possa ter acesso e traga informação ao pescador. Isto é um absurdo que nós estamos vivendo com relação à nossa categoria de pescador, senhor presidente. Mas estamos vigilantes. Este ano é um ano de resposta. Este ano é o ano que nós vamos estar dando resposta de forma séria com aquele que tem compromisso com as categorias organizadas desse país. E aqui eu não estou sendo Lula e nem sendo Bolsonaro. Eu sou de direita, independentemente de quem está governando. Esta é a postura nossa, da nossa entidade de classe, do município do Careiro da Várzea. A gente não tem a placa de nome de pessoa, mas se identifica com o governo de direita, porque é um governo que trabalha, que é um governo que nesse país onde a direita está governando, nós temos as diferenças na questão da educação, e o professor Conde sabe disso. Nós temos a diferença no setor produtivo. É tanto que o sul e o sudeste do país é os locais onde nós temos o maior centro de produção de grão desse país. Mas, aonde a esquerda impera, a coisa fica complexa.
E aí está, ao longo de todos esses anos, aqui no Amazonas, por exemplo, que é um governo, digamos, socialista. Mas que avanço nós temos, mesmo com o PIB que o Amazonas tem, que ultrapassa os 47, chegando quase 50 bilhões de reais. Que desenvolvimento nós temos? Isto porque são governos socialistas. Mas nós buscamos, e eu creio que teremos também, em nosso estado, um governo de direita, um governo que volte-se para a classe produtiva, um governo que de verdade trabalhe a questão da educação. Nós temos em Iranduba, que se chamou universidade, cidade universitária. Já se faz há muitos anos. Parou por ali mesmo. Por quê? Porque os nossos governantes não têm preocupação com a educação do nosso morador do nosso estado. E aí a economia não avança porque nós não temos mão de obra qualificada. Aí o estado não se desenvolve porque nós não temos mão de obra qualificada. Mas como vamos ter? Se quando a gente estava sonhando com uma cidade universitária, bem ali próximo, do outro lado, no Iranduba, atravessando a ponte, só vê ali uma área que já era para estar dando muitos frutos. Como estaria essa cidade? Como estaria esse estado se ao longo desses anos essa cidade universitária estivesse pronta? Eu tenho certeza que hoje nós estaremos aqui no Careiro da Várzea com muitos dos nossos munícipes fazendo faculdade ali. Eu tenho absolutamente certeza. Mas vamos chegar dia de outubro e nesses dias nós vamos buscar as mudanças que esse estado precisa. Precisamos mudar, mas mudar de forma inteligente, porque só muda os nomes, mas o sistema é o mesmo. Precisamos mudar o sistema, sair desse sistema de esquerda, de socialismo, para entrar para um novo sistema, onde nós possamos ter uma educação com qualidade. A gente olha o índice e a gente fica perplexo. Quando passa, os nossos estudantes nem se preocupam. Tanto o ensino fundamental quanto o médio. Porque não pode reprovar ninguém. Mas quando vai fazer algum teste, o nosso índice vai lá para baixo. E aqui a gente fica pedindo que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria, para que nós venhamos ter, senhor presidente, nesse momento em que este país passa por uma grande mudança, de uma escolha de nossos senadores, para que verdadeiramente o Senado Federal faça o seu papel. Olha o que está acontecendo hoje com a presidência do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Agora a revista Veja publica que ele recebeu 30 milhões de dólares e por isso nem sequer implantou. A Câmara de Vereadores do Careiro da Várzea está bem melhor do que o Congresso Nacional, da pessoa ali do presidente Davi Alcolumbre, que aqui instalou uma comissão de ética. E lá ainda não foi nem instalada a comissão de ética para trabalhar a questão do Banco Master. Porque não está só o presidente envolvido, como o governo está com a sua entranha envolvida nesse escândalo que é o maior de toda a história. Haja vista que o dono desse banco tem falado, as mídias têm publicado, que ele tem se colocado à disposição em devolver 60 bilhões. Imagina. E como nós vamos querer dias melhores nesse país? Só podemos ter se nós mandar para o Congresso Nacional,
sobretudo para aquela casa alta, que é o Senado Federal, senadores que verdadeiramente estejam livres de processos e que quando chegarem ali, façam a coisa acontecer. Porque muitos deles, quando desembarcar dia 1º de janeiro do ano que vem, tem alguém com a folha e o currículo dele na mão. Fique calado, permaneça calado, porque o senhor nem passa 6 meses, estará cassado. Não é esse tipo de senador que nós queremos na nossa república. Queremos senadores que verdadeiramente façam o papel que tem que ser feito, sobretudo com relação a impeachment do grupo que são os deuses desta nação. E aí, já se sabe de quem nós estamos falando. Senhor presidente, era o que a gente tinha a informar com relação às nossas satisfações. Queremos agradecer ao nosso secretário de obra, Pedrinho. Tivemos conversando com ele e tínhamos encaminhado um ofício de gabinete por conta da parte daquela nossa rua ali, próxima à Maromba, que está com aquela parte baixa. E no dia seguinte, aliás, à tarde, eles já estavam ali fazendo ali aquela ligação, aquela pontezinha ali, para que o nosso pessoal do bairro Samaúma e os demais bairros desse loteamento que temos aqui na margem esquerda do Paraná do Careiro, acima da cidade do Careiro da Várzea, repito, cidade, que é a paixão do meu amigo Chiquinho Dormiu. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer e tenho dito. Dando continuidade, chamamos o vereador para o expediente, o vereador Eduardo Barbosa. Vai devagar, por favor, no banheiro, tá? Vai devagar. Não, eu no banheiro embora. Aqui. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, plateia que nos acompanham aqui presencialmente e também aos internautas que de forma digital nos acompanham pelas mídias sociais da nossa Câmara Municipal. Minha saudação, paz e bem a todos. Senhor presidente, ontem alguns comunitários do Miriti entraram em contato conosco a respeito desde sexta-feira que eles estavam sem água lá no poço deles. Nós entramos em contato com a prefeitura e logo depois, em seguida, eles nos responderam que hoje estariam lá solucionando o problema da situação do abastecimento de água do Miriti. Então a gente pede aí para o pessoal, os comunitários do Miriti, ficarem atentos, né, e que a prefeitura hoje estará aí com seus responsáveis para a normalização do abastecimento de água no Miriti. E a gente agradece a prefeitura, o Vando, que apesar de não estar aqui, mas nos deu os devidos retornos e esclarecimentos. Senhor presidente, eu quero aqui também hoje registrar o aniversário da minha mãe, Dona Francisca. Dona Francisca hoje está fazendo 72 anos. A minha mãe, que logo desde muito cedo foi obrigada a ser mãe e pai. Meu pai faleceu, nós éramos muito pequenos ainda, né, adolescentes. Eu ainda estava terminando os estudos no Coronel Fiuza. E desde lá minha mãe, como comerciante. Meu pai, para quem não sabe, é o José Ribamar Barbosa, que é o nome dessa rua principal da cidade do Careiro, mais conhecido como Góis. E foi um comerciante, né, que trabalhou muito, herdou tudo a questão do comércio do meu tio, que era o seu Vitor Alves, que também é um dos fundadores dessa cidade do Careiro, né? Deu todo o apoio aos padres quando chegaram aqui, era um enfermeiro. O seu Vitor era o enfermeiro que nós tínhamos aqui. Ele, juntamente com a dona Dondon, lá da dona Neném, que é a Francisca da Chaga, que é o nome daquela escola, que aplicava a injeção na gente, esquentava, não sei,
Eu sou novo, mas o presidente é mais antigo. Lembra quando esterilizava os antigos, aquela seringa de vidro, que era no fogo, jogava fogo dentro do álcool, esterilizava e aplicava? Tudo isso o meu tio fazia. Ele era, à época, o maior comerciante da cidade do Careiro, né? Vendia tudo, do sebo de Holanda ao tecido brim, né? Que tinha antigamente, que era a febre, da brilhantina e demais acessórios, né? Então, meu pai herdou isso, depois faleceu, e minha mãe já continuou um bom tempo nesse sentido para educar todos nós. Eu quero aqui parabenizar minha mãe, pedir que Deus abençoe ela poderosamente, pedir que Maria, que ela é uma grande devota da Virgem Maria, abençoe e proteja ela sempre. Ela reza o texto todos os dias. Eu sempre tenho me lembrado das palavras do Papa João Paulo II: mãe de joelho, filho em pé. Minha mãe todo dia reza por nós, e muitas vezes a gente não merece nem reconhece isso. Todo santo dia minha mãe reza 3 terços, 2 terços pelos filhos, e a oração da mãe pelos filhos, eu acho que não existe coisa mais importante na terra. Deus escuta, e escuta verdadeiramente isso. É por isso que a mãe nunca pode ser esquecida pelos filhos. A mãe nunca pode ser abandonada pelos filhos, porque o castigo de um filho que abandona a mãe é muito grande, e a gente tem que vigiar para não cair nesse pecado, que é um pecado que destrói a família e destrói até a nossa alma. Porque São Tomás de Aquino já dizia: nós seremos na eternidade aquilo que nós somos hoje. Não pense que ao morrer você vai mudar a sua personalidade. Não, você não vai mudar a sua personalidade. Vai continuar a mesma coisa, eu vou continuar sendo o mesmo Eduardo, na eternidade. E aí é que muitas vezes a gente é levado a perder a salvação, porque eu acredito na salvação, porque eu sou cristão, porque muitas vezes, como ela é de graça, a prepotência, muitas vezes, que a gente transforma na nossa personalidade, não aceita uma salvação que é de graça. Então isso é muito perigoso. Eu quero agradecer minha mãe por rezar por mim. Mãe, continue rezando por mim, que eu preciso das suas orações, eu preciso da sua intercessão, do seu pedido a Deus pela minha vida, a vida da minha família e a vida dos meus irmãos também. Parabéns, dona Francisca. Senhor presidente, uma outra situação também que a gente está trazendo aqui hoje é sobre o ramal do Bom Futuro. Eu recebi de alguns moradores, seu Bili, hoje de manhã eu vinha na lancha, vinha uma outra moradora de lá e disse: vereador, veja o que o senhor pode fazer pelo ramal do Bom Futuro. Nós estamos sofrendo. Eu digo: olha, eu sei que lá está precisando não só o Bom Futuro, mas vários outros ramais do Altair-Mirim estão precisando de melhoria. Ela disse: mas eu moro no Bom Futuro. Aí eu estou falando do Bom Futuro, porque é lá que eu sou. Eu falei: tudo bem, vou falar e vou cobrar da prefeitura. Porque a gente sabe, eu falei a ela, que nós passamos por um período intenso de chuvas, né? E aí o que acontece? Fica inviável. Se na época da chuva, eu reconheço isso, se na época da chuva você botar uma máquina dentro de um ramal, ao invés de melhorar, vai piorar. Então a gente tem que elaborar um cronograma para que esses ramais do Altair-Mirim sejam beneficiados, sejam feitas melhorias nele no verão, quando tiver sol, porque é muito melhor para a prefeitura, né, e para as pessoas. É menos gasto para a prefeitura e para as pessoas. Daí, eu quero lembrar, a próxima sessão nossa agora será só dia 21 de julho, porque hoje nós estamos entrando de recesso. Mas eu vou reapresentar ao Executivo Municipal, em 21 de julho, nossa próxima sessão plenária, o requerimento em que eu solicito a criação da subprefeitura no Altair-Mirim. É imprescindível a criação da subprefeitura no distrito do Altair-Mirim para poder fazer com que aquele distrito desenvolva. Não tem outro caminho para o desenvolvimento daquele município, daquele distrito, importante distrito, se não for a criação da subprefeitura. Por quê? Porque na subprefeitura você vai ter os maquinários, você vai ter toda a estrutura da prefeitura lá, e o comunitário do Altair-Mirim não vai precisar vir aqui na cidade para resolver
muitas coisas que às vezes ele nem consegue, mas gasta dinheiro. Você vive lá que hoje você não gasta menos de R$100, dependendo da localidade. Então, gera custo, e isso, com a implantação da subprefeitura lá, iria amenizar bastante. Uma parte para a vereadora Fabiola. Obrigada, Pedro. Você tocou no assunto dos ramais, né? E a gente sabe que realmente as mudanças climáticas, inclusive a gente estava conversando logo mais cedo, que a gente achou que o verão para a gente nem ia chegar, né? Porque quando a gente pensava que fazia sol, começava a chuva de novo. Mas só para esclarecimento, a prefeitura, ela de fato já tem um cronograma, né? Inclusive já está fazendo um trabalho nesses ramais. Com certeza o Bom Futuro vai ser um dos que contemplado, né, com essa aspagem, com essa melhoria, inclusive. Então ali, inclusive também sobre a questão da subprefeitura, eu concordo, né? A gente pensando em toda essa logística, né? E aí a gente consegue se atender muito melhor. A gente sabe essa distância para os moradores de lá, e eles não vão ter essa dificuldade realmente de vir aqui ou procurar, porque lá já vai ter um profissional, né, um secretário, alguém que vai estar lá atuando e de perto, na verdade, vendo a realidade. Né? Obrigada, vereador. Vereadora Fabiola. Você quer? Pode falar para mim. Obrigado aí, vereador, pela parte concedida. Vereador, parabéns por o senhor tocar no assunto do ramal do Bom Futuro. Eu estou com os áudios aqui que mandaram para mim. Eu mostrei para a vereadora Graça aqui agora. Eu tenho um amigo aqui, morador do Cambicho, ou melhor, mora no Cambicho, mora em Manaus. Tem lá. Lá estão quebrando os carros, meu amigo, lá está horrível. Inclusive, eu mandei o secretário fazer até um ofício pedindo uma melhoria lá, pedir para o João Paulo fazer. Então é o Alberto Queiroz. Ele tem terreno bem pertinho da casa. E ele me passou esse áudio, está com uns 3, 4 dias. Está feio o ramal. Então eu estou fazendo esse ofício pedindo da prefeitura que faça lá uma melhoria. Agora está na hora porque pegou verão, né? Espero que o prefeito olhe com carinho essa possibilidade e resolva o problema. Tá bom? Obrigado aí, vereador. Nós estamos também solicitando isso aqui de forma oral da tribuna, para que esse apelo chegue ao prefeito e o prefeito acione lá as máquinas que estejam dentro do Altamira para resolver o problema do ramal do Bom Futuro, porque o pessoal lá tem sofrido bastante, muito mesmo. Senhor presidente, uma outra situação, chegou o verão, a gente pensava que não ia chegar, mas graças a Deus chegou o verão. E a gente tem aqui 2 pautas importantes para a cidade: Rua do Jesus e Rua dos Ramalhos. Eu já tive em loco em todas as duas. Já reuni com as 2 ruas lá com o pessoal que mora. Já fizemos a reunião. O secretário falou que quando o verão chegasse, iria ser possível fazer as melhorias na Rua do Ramalho e na Rua do Jesus. Portanto, secretário, a gente vai entrar em contato de novo hoje com Vossa Excelência, solicitando que esse serviço na Rua do Ramalho e na Rua do Bairro do Jesus sejam realizados. Por quê? Porque trata-se de 2 ruas de nossa cidade. 2 ruas de nossa cidade. Nós temos bairros em nossa cidade que não são atendidos com abastecimento de água. E nós temos 2 ruas que a gente já visitou em loco em nossa cidade, que os alunos têm que botar saco nos pés para poder sair, para chegar até a escola. Né? Então a gente já tem requerimento aqui nessa casa solicitando. É uma realidade, infelizmente, a gente precisa de fato melhorar essa questão de que os alunos hoje saem dali com dificuldade, colocam sacola nos pés, é realidade. Né? O bairro dos Ramalhos ali, há muitos anos, aquelas famílias moradoras ali, eles pedem, né, uma solução ali para que possa ser criada realmente aquela rua. E aí, inclusive, também o bairro do Jesus, que é um bairro mais novo ali, né? Mas que também tem que ser visto, porque ali tem moradores, tem crianças, né? Tem deficientes. Então, realmente, a prefeitura ela tem que dar uma olhada com carinho ali. O secretário também, ele é muito solícito, né? Quando a gente conversa com ele, ele tenta amenizar, mas, de fato, a gente precisa de algo mais concreto. Inclusive, falando disso,
Mais uma vez eu também falo aqui da estrada do Cambiche, esse início, porque realmente está sendo uma perturbação, um incômodo para as pessoas que utilizam ali a moto, o carro, né, aquela buraqueira. A gente já conversou com o prefeito e nós vamos voltar a tocar nessa pauta, porque a gente realmente precisa, porque as pessoas, elas fazem uso aqui dessa estrada. Então a gente precisa dessa melhoria também aqui no Cambiche. Senhor presidente, fica nosso apelo ao secretário Pedro. Eu reitero as palavras da vereadora Fabiola Rocha com relação à atitude que o secretário tem tomado para conosco. Sempre são as melhores. Eu não tenho o que reclamar do secretário, nos atende na medida do possível, resolve as nossas solicitações ou procura resolvê-las, que já é muita coisa em termos de resposta para nós. Senhor presidente, nós tivemos também com a engenheira Naira. A engenheira Naira, nós fizemos aqui aquele pronunciamento meio intenso do fiscal do povo, e no outro dia ela entrou em contato conosco cedo, nós tivemos com ela, resolvemos os problemas. Eu tive a oportunidade de pedir também desculpa pela exaltação, mas o importante é que o projeto está pronto e apareceu, e eu vi, né? E vai ser implantado, vai estar sendo lançado por esse dia a licitação daquela rua por trás do mercado municipal, né? São 150 metros de rua para a pavimentação daquela rua. E no final quem ganha é o povo, e para mim o que basta é isso, o povo ganhar. Ele é que tem que ser o beneficiário último das nossas ações, senhor presidente. Senhor presidente, para terminar, nós tivemos aqui algumas falas da cidade universitária. O meu filho era aluno da UEA. Inclusive, a época que começaram a fazer aquela cidade universitária, eu comprei um apartamento lá na estrada do Iranduba, que era para ele morar lá. Ele ia morar lá e estudar lá. Ele nem tinha passado, eu estava botando a minha ficha que ele iria passar. Passou em primeiro lugar, que ele estudava no colégio da Polícia Militar, que foi o primeiro, em engenharia naval. Depois, com o tempo, ele começou a ir fazer experiências de intercâmbio no sul do país, se interessou, foi convidado pelos demais amigos dele para ingressar na Universidade de Santa Catarina. Ele fez a prova, passou em primeiro lugar e foi para lá. Está estudando em Santa Catarina. Depois ele perguntou assim: pai, o que o senhor acha? Eu digo: olha aí, onde é que está a UEA na lista? Ele disse 324. E onde é que está essa universidade que tu estás agora? Em segundo. Então, você fez a escolha certa, não precisa nem eu falar mais nada. A universidade é boa. Só que a Universidade do Estado do Amazonas foi uma criação, um grande insight que o governador Amazonino Mendes teve, e foi uma grande conquista para o Estado do Amazonas. Só que ela está abandonada, infelizmente. Meu filho saiu daqui porque não tinha professores. Não tinha professores. E nós tivemos 8 anos de governo de direita. Porque o Wilson Lima veste a camisa do Brasil e vai dizer que ele é de direita. Ou eu estou mentindo? O Wilson Lima foi uma desgraça para o nosso estado do Amazonas. O Wilson Lima foi uma desgraça para o nosso estado do Amazonas. Ele acabou com o estado do Amazonas. Ele acabou com o estado do Amazonas. Infelizmente eu tenho que dizer isso porque é verdade. Entendeu? E ele é de direita e está atrás do voto dos bolsonaristas com a camisa do Brasil. Cuidado, povo do Careiro da Vaza. Cuidado, porque a única coisa que o Wilson Lima fez para nós aqui foi dar um Bolsa Miséria de R$150 para você. E fazer aquela imundície que ele fez na feira da Gutierrez. A imundície que ele fez na feira da Gutierrez. E esse cidadão é de direita. Ele diz que é de direita. Entendeu? Então, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto nas nossas avaliações. Nós estamos passando agora pelo maior escândalo financeiro da história do Brasil. Vorcaro. Entendeu? Não é 1.000 não é 100 mil não. É milhões de dólares para o Alcolumbre,
por Flávio Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro, por Bolsonaro. Entendeu? Então, a verdade tem que ser dita. O Brasil tem que se ajeitar. Ele tem verdadeiramente que se ajeitar. Mas não vamos camuflar os lados. Bolsonaro não pode ser verdadeiramente candidato, não, porque ele está preso, porque ele está preso, meu patrão. E pagando na mesma moeda. Vocês lembram como é que ele imitava o cara quando estava com Covid? Soluçando. Está lá ele soluçando. Deus é bom. Deus não dorme. Deus é bom. É misericórdia, mas é justiça. Está pagando lá doente soluçando. E é esse soluço que tirou ele da papudinha e botou em casa. Esse soluço ainda está ajudando ele. Então, esse governo da direita que nós tivemos não é o maior reflexo para nós. Eu não tenho apoio e nem obsessão por lado político, mas eu tenho apoio e eu tenho que repor a verdade. Eu tenho que repor a verdade. Nós se metemos no maior escândalo financeiro, meu patrão, ainda não apareceu nem a metade disso aí que vai aparecer ainda. Os caras pegando os fundos de previdência do povo daqui do Amazonas levaram 300 milhões. 300 milhões o seu Wilson Lima deu para o Vorcaro. E esse cara é um santo? O Vorcaro é um santo? O cunhado do Vorcaro, Zétel, pastor da igreja da Lagoinha, operador da propina, operador da corrupção. Muitas vezes não basta você ser padre ou você ser pastor, não. Né? Às vezes tem padre e pastor que é muito pior do que um pobre pecador. Muito pior do que um pobre pecador. Porque se acha que está salvo, então se acha que pode fazer tudo, inclusive meter a mão no dinheiro dos outros. Meter a mão no dinheiro dos outros. Existe padres bacana, existe pastor bacana, mas existe também os vagabundos. Existe os vagabundos que quer usar da religião para ganhar voto, que quer usar da religião para ganhar dinheiro, que quer usar da religião para ganhar status. Existe, meu amigo. Existe. Existe. É uma realidade que está acontecendo. Então, o Brasil tem salvação? Tem salvação. Mas essa salvação tem que partir das pessoas de bem, tem que partir do povo. Não adianta querer aparecer um salvador, porque a gente pode se decepcionar. A gente só não se decepciona nessa vida com uma pessoa, Jesus Cristo. Mas com outro homem, qualquer homem, ele pode decepcionar qualquer pessoa. Ele pode decepcionar qualquer pessoa. Então, o povo tem que se conscientizar de que o meu pensamento é o meu pensamento, o teu pensamento é o teu pensamento. Respeitemo-nos uns aos outros. Respeitemo-nos uns aos outros. Não queira botar o teu pensamento garganta abaixo o meu, e nem eu querer botar o meu pensamento garganta abaixo o teu. Tu pensa assim, tu és assim, eu te respeito e eu te amo assim. Pronto. Mas existe aquela tendência de você querer empurrar o teu pensamento com ela abaixo da outra pessoa. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que respeitar. Chegou aqui, não respeito. Então respeita o pensamento. Ele é assim, pronto. Né? Eu tenho amigos, e muito amigos, que não compartilham do meu pensamento, mas eu respeito, e nem por isso eu vou estar brigando com ele e tudo. Porque só quem perde com isso é o povo brasileiro. Só quem perde com isso é o Brasil e mais ninguém. E mais ninguém. E eu nem falei do cara que está lá nos Estados Unidos conspirando contra a gente. Que é uma outra vergonha. É uma outra vergonha. Né? Mas se passa pelo paladino da moral, vivendo do dinheiro da corrupção, em mansão, mentindo, dizendo que está dormindo em colchão inflável. Vergonha, senhor presidente, tenho dito. Quando não tendo mais vereadores inscritos no grande expediente, para São Paulo do dia, eu autorizo a vereadora Graça Martins, secretária de exercício, que faça a leitura das materialidades na mesa. Autoria: Prefeitura de Careiro da Várzea. Projeto de lei número 61 de 2026.
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2027 e da outra providência. O projeto de lei número 61/2026, autoria Prefeitura de Careiro da Vaz. Alguém quer discutir sobre o projeto? Qual o projeto? 61/2026. Tá. Não tendo quem queira discutir, o projeto de lei número 61/2026, autoria Prefeitura de Careiro da Vaz. Eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça o contrário, levante. Aprovado. A autoria, vereadora Fabíola Rocha. Projeto de resolução número 2 de 2026, institui a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Careiro da Vaz. Projeto de resolução número 2 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha. Coloca em discussão. Já quer discutir, vereador? Pode discutir, não tem problema. Tendo quem querer discutir, o projeto de resolução número 2 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha. Coloca em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o contrário, levante. Aprovado. Requerimento número 609 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha, requer ao prefeito uma base de apoio fluvial no porto da sede do município para atender urgências e emergências. O requerimento número 609 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha. Coloca em discussão. Também já foi discutido essa pergunta. Não tendo quem queira discutir, o requerimento número 609 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha. Eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o contrário, levante. Aprovado. Autoria, vereador Chechel, vereador Totônio Chechel e Chicão do Areal. Requerimento número 613 de 2026, solicita um filtro do céu trazer para a comunidade de São Raimundo, Paranaguá. E requerimento número 614 também, desses vereadores, 614 de 2026, solicita a ligação de energia elétrica para a comunidade de São Raimundo, Paranaguá. O requerimento número 603 de 2026, requerimento número 614 de 2026, autoria vereador Totônio, vereador Chechel e vereador Chicão. Me ligaram. Eu confesso a todos vocês que eu não conheço essa comunidade. Eu me sinto culpado, até porque eu posso até falar que eu não conheço o Careiro todo. Eu tenho que falar a verdade. E me procuraram. Na realidade é assim, segundo as pessoas que me procuraram, essas pessoas já têm 20 e poucos anos que moram nessa comunidade e não tem energia elétrica. E se não tem energia elétrica, não tem um poço, não tem um sol fazer. Então eu estou pedindo aqui, entrando com esse requerimento, eu botei o nome do companheiro Chicão, companheiro Chechel, que mora para lá. Eu acho que, não sei se vocês conhecem, eu não conheço. Estou fazendo esse requerimento porque me ligaram. Então eu peço que agora no Amazonas a energia é Ampar, né? Ampar Energia. Com a mesma merda. Eu acredito que é até pior. Que estude com carinho a possibilidade de colocar energia nessa comunidade, porque é 20 e poucos anos que esses moradores moram lá nessa comunidade, segundo eles. E pedindo ao prefeito, claro que eu acredito que lá deve ter um motor de luz, porque se não tivesse, como é que eles passariam sem energia? Pelo menos com placa solar, né? Sim. E o prefeito estude com carinho de botar um fio de sol trazer, que lá não tem posto também, me falaram. E com certeza deve ter, alguém lá deve ter um motor de luz, né? Sim, deve ter. Então, não servia. Então eu também peço que o prefeito estude com carinho a possibilidade de colocar um fio de sol trazer nessa comunidade. Eu não tenho nem dúvida que vão ficar muito gratos lá aos moradores dessa comunidade. E peço aos 9 vereadores e vereadoras que aprovem esse requerimento. Eu sou grato e não tenho dúvida que a comunidade vai ficar muito grata. E eu coloco em discussão. Não tendo mais que querer discutir, o requerimento número
613, requerimento número 614, autoria vereador Totônio, vereador Chicão e vereador Chicão do Areal. Eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça como está, o contrato levanta. Aprovado. Autoria, vereador Rodrigo Falcão. Solicito apoio à família atingida por requerimento 617, 2026. Solicito apoio à família atingida por incêndio na comunidade do Paraguai. O requerimento número 617, 2026. Autoria vereador Valmir Falcão, coloca em discussão. Senhor presidente, já falei sobre esse requerimento da tribuna, só pedimos apoio dos pares. Parabéns, vereador, por esse requerimento mais uma vez, porque, como eu falei, neste instante eu estive lá nessa residência, com 5 dias que pegou fogo, eu estive lá, e com certeza eles precisam de uma mão amiga, de um braço amigo para dar apoio. E eu, falando aqui com o vereador, eu estou à disposição, se precisar de mim, pode contar que o que eu puder fazer, eu vou fazer, porque é complicado, meu amigo. A casa pegou 99% da casa. Não pegou 100% porque eu falei agora, ficou os tocos e as peças. Está normal. O restante para cima virou cinza. Então, vereador Falcão, você pode passar para as pessoas lá da comunidade, os proprietários dessa casa que já se foi, e pode contar comigo, aquilo que for do meu alcance, eu estou aí para ajudar, tá bom? E está em discussão o requerimento. Não tendo mais que querer discutir, o requerimento número 617, 2026, autoria vereador Valmir Falcão, coloque em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o contrato levando. Aprovado. Autoria, vereadora Graça Martins e vereador Totó. Requerimento número 618, 2026, solicita à Secretaria do Meio Ambiente Estadual a elaboração de regulamentação do acordo de pesca do Lago do Rio. Requerimento número 619, 2026, solicita à ADS a inclusão do Mapará na subvenção estadual. O requerimento número 618, o requerimento número 619, 2026, autoria vereadora Graça Martins e vereador. Autoria vereadora Graça Martins e vereador Totônio, coloca em discussão. Senhor presidente, a gente sabe que está se acontecendo, vereadores, já algumas reuniões sobre o acordo de pesca do Lago do Rei, né? Então, a gente antecipa esse requerimento, pedido da Secretaria do Meio Ambiente, que entre, né, para nos ajudar sobre essa situação da elaboração, né, do regulamento, do acordo de pesca. A Secretaria de Estado também da Pesca está também apoiando, né? E já foi feito já 3 reuniões nessa questão aí, e a gente está antecipando esse requerimento, que quando chegar lá a gente já tem um apoio. E sobre o outro, solicitamos a DS a inclusão do Mapará na subvenção estadual. A gente sabe que estive na Secretaria de Pesca lá do Estado, e a gente se ouviu falar lá que voltou, o dinheiro voltou, foi devolvido porque não teve muitas pessoas que procuraram essa situação de subvenção. Existem alguns lugares, né, no caso da pesca, do Pirarucu, que recebe. E lá o que foi, nós fomos informados? Que a gente tem como fazer isso com a pesca do Mapará, Eduardo, porque a gente conversando existe uma associação no Garapé do Reis, que ela está toda organizada, né? E a gente sabe que as pessoas que estavam com a gente do estado, lá no Garapé do Reis, nos falaram que a gente tem como um pescador, por exemplo, pegar 300 quilos de pescador, ele cadastrado, organizado, ele pode receber um dinheirinho a mais em cima dos quilos do Mapará que ele pega, entendeu?
Então, assim, é de importância, né? A gente está andando aí com as reuniões dos acordos de pesca, né? E vamos ver. É um sonho, a gente está ouvindo as pessoas, e é um sonho, doutor. Você sabe que do jeito que está o lago, se a gente não tomar uma providência, vai se acabar totalmente. A gente está ouvindo as pessoas, a comunidade, e é isso. Vereadora Graça, eu discuti um pouquinho sobre esse requerimento do acordo de pesca. É assim, o Cambiche hoje, ou melhor, os pescadores, eu acho que até os que não pescam, se depender do Cambiche hoje, assim, 99,99% pode ter esse acordo para fechar. Eles não querem, porque sempre eu dava a opinião, olha, vamos entrar nesse acordo para fechar os 4 meses da proibição. Aí passou os 4 meses para liberar que tem muita água, já não. Mas a comunidade quer que proíba, faça esse acordo de pesca o ano inteiro, feche o Lago do Reis. Meu amigo, eu vou dar um exemplo. Hoje, nós nunca passamos um ano tão difícil de peixe. O ano passado foi mês, foi pior. Se não tomar providência, até para comer, a gente tem que ir para outro canto atrás, que no Lago do Reis vai ficar difícil. Não é que não tem um peixe, o peixe tem, mas fica difícil de pegar. É porque assim, eu estou com um bocado de ano que não vou ir no lago, não é época da seca. Eles pegam 30, 40 panos de malhadeira, no tempo da seca o peixe, aí bota a rabeta dentro do circo e fica rodando a rabeta. Aquele que não pega na malhadeira, quando puxa a malhadeira, ele não fica, meu amigo, e fica difícil de pegar. Então, hoje eu sou de acordo e proíba o Lago do Reis, o Cadiano aí, porque para comer não é proibido. O acordo de pesca é proibido para tirar para venda, né? E a comunidade do Cambiche pode ter certeza que hoje é quase 100%. Parabéns, vereadora, por esse requerimento, e eu estou aqui colaborando. É porque não está fácil, companheiro. Lá do Reis não está fácil, é complicado. Então, ainda está em discussão, alguém quiser discutir. Presidente. Presidente, então quer dizer que é nesses termos o acordo, a comunidade vai fazer, aí proíbe o ano todo pescar para venda. Não, é assim, eles vão toda a comunidade. Pois é. Terra Nova, Marimba, Lago do Reis, Cambiche, Inema, e vão ouvir a comunidade. Se a comunidade concordar, sim, termos, vai depender das comunidades concordar. Não é só o Cambiche que vai determinar isso, não. Para fazer um acordo de pesca para ficar direto, vai ter que ter apoio também das outras comunidades. Aí para vender, vai ficar só na época do Mapará, é isso? Que pega para vender ou não vende mais? Não vai ter mais a pesca do Mapará? Olha, você viu o exemplo desse ano, né? Claro que isso acontece, toda pesca. Eu sou filho de pescador, eu entendo um pouquinho de pescaria. Mas isso aí acontece, tem pescaria no Purus, tem pescaria no Madeiro que dá, mas tem ano que falha. Está entendendo? Então é assim, o pescador do Cambiche, o que eu estou escutando é que quer que proíbe é geral, mas não é o Cambiche que determina, quem vai determinar é as comunidades, 5, 6 comunidades. Mas nós temos mais que discutir o requerimento número 618, o requerimento 619, 2026. Eu coloco a autoria, vereadora Graça Martins, vereador Totão, eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permanecendo pela vontade da levanta. Aprovado. Autoria, vereadora Fabiola Rocha. Requerimento 623 de 2026 solicita. Não, tá. Fora de pauta. Ah, tirou, Chico? Ah, tá. Vai, Fabiola. Eu não vi aqui Natal, não ficou Natal. Autoria, vereadora Fabiola Rocha. Requerimento 623 de 2026 solicita a distribuição de colete salva-vidas às comunidades. Requerimento número 624 de 2026
solicita a fiscalização do uso obrigatório de colete salva-vida no transporte escolar. Requerimento número 623, requerimento número 624, 2026, autoria vereadora Fabiola Rocha, eu coloco em discussão. Só para lembrar essa ressalva aqui, que não são nas comunidades, mas nas escolas municipais. Nada mudança. O restante já foi discutido na tribuna. Não tenho mais o que querer discutir. Requerimento número 623, requerimento número... Presidente, só discutir aqui essa situação, porque é algo muito importante, essa solicitação da vereadora Fabiola. Isso tem que ser feito. E a prefeitura, ela tem que chamar os donos de bar. Porque também a gente sabe que tem o outro lado da moeda. Esses caras ganham tão pouco que eles não conseguem comprar isso. Então tem que chamar, tem que ter um entendimento da prefeitura. Nós vamos dar as condições para vocês fazerem e de alguma forma a gente vai descontar, vocês vão pagando devagar, mas para ter. Agora, é importante que tenha, porque principalmente qualquer horário, mas à noite ainda é mais perigoso. E eu tenho notícias de que à noite tem transporte de alunos em rabetas sem o colete. Então, isso aí, essa tragédia dessas duas crianças na Terra Nova, né, que ninguém queria que acontecesse, mas pode ser um aviso para nós, instituição, município do Caribe da Vaza, para começar a verificar a situação do transporte de nossas crianças em embarcações que não têm os equipamentos de salvaguarda da vida humana. Na verdade, ela veio para nos dar um alerta, né? Que nem você falou mesmo anteriormente, é algo que era para acontecer e a gente acaba passando de que vai acontecer com a gente. Né? Então, que a gente realmente possa ficar atento a essa situação e que a gente também possa fazer com que a prefeitura, a Secretaria de Educação tenha ciência da importância de fato de proteger as nossas crianças, né? Como eu falei anteriormente, principalmente as nossas crianças menores. Claro que a gente ainda tem adulto que não sabe nadar, né? Então, assim, realmente é um trabalho que ele vai trazer muitos resultados, principalmente proteção, né? E aí, você falou aí, mas já tem, né, esse projeto que quando eles são contratados já é uma exigência. Então, por isso que aqui eu peço essa fiscalização, se de fato está acontecendo. Mas, se não, que realmente tenha um acordo, tenha uma conversa, um diálogo, para ver de que forma a gente pode proceder diante dessa situação. Fabiola, a gente tem que... Isso é um motivo de discussão. Porque, assim, Eduardo, se você vê, o dono de barco, ele vem. Mas você sabe que tem as crianças pequenas, Conde, né? Eu acredito que, eu não sei de que forma, se tem condições da prefeitura, matriculou, veio, e essa criança, a criança, não tem como tu botar um colete nela, ela tem que vir de casa com um colete. Aqueles coletes que é tipo, que bota a camisa, que bota uma camisa. Sim, não adianta, agora os adultos sim, eu acredito que tem como chegar no bar, os alunos maiores, mas as crianças, não tem como. O dono de barco, às vezes, vai colocar, entra um aluno, que hora ele vai chegar na escola? Eu acho que esses pequenos, eles têm que vir já de casa, não sei de que forma, se é a prefeitura, se é não sei como seria resolvida essa situação, conversando com a Secretaria de Educação, com o prefeito, uma discussão com os pais, porque o aluno, eu vejo muita criança dentro de barco já, que o pai comprou, coletezinho, por exemplo, esses menores já vão, chegaram na escola, a professora ajuda a tirar, quando ele volta para o barco, ele já tem que ir de colete. Agora os maiores não, já sabem, no caso, pegar um colete daquele e colocar, mas os menorzinhos, esse tipo de colete que tem nessa lancha aí, é muito complicado. Ele já tem que vir de casa, Fabíola, né? Eu acredito com esse coletezinho já colocado nele. Inclusive, eu não me recordo agora, mas teve um município que eu acompanhei que fez essa distribuição para essas crianças, né? Então, assim, que a prefeitura ela possa fazer esse levantamento, né, se é possível, né, fazer a doação desses coletes. E aí, as crianças vão crescendo, vão passando uma para outra e assim vai fazer, né? Eu acho que, assim,
de acordo com a nossa realidade, esse colete já devia ser algo da criança, né? Independente se estivesse no barco ou não, mas a criança tem que chegar a um certo nível de consciência de que o meu filho vai seguro de casa, né? Te leva. Aí tinha que ver com a prefeitura a possibilidade, né, de implantar isso para que cada criança, ao se matricular, pegasse o seu coletezinho, porque isso a gente pensa que não é importante, mas um colete faz muita diferença na hora do alagamento, mas muita diferença mesmo. Portanto, a importância ainda mais diante da nossa realidade, senhor presidente. Kit de segurança. Não tendo mais que discutir, o requerimento número 623, requerimento número 624, 2016, autoria, vereadora Fabiola Rocha. Eu estou aqui em aprovação, quem for a favor, termo nesse ponto, apontado, levanta. Aprovado. Tendo mais nada a discutir, estou começando a sessão e ouvido para voltar dia 21 de julho. É um recesso. Eu quero desejar a todos, não só o vereador, vereadora, todos, um recesso com muita vitória, muito amor e, acima de tudo, muita saúde. E, se Deus quiser, a gente deve estar de volta. Mas nós ainda temos recesso dia 20, não é hoje, ainda tem 4 dias. Tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um. E vamos que vamos.